Hoje vamos falar de algo que está no centro de todas as discussões políticas atuais. O incrível e, por muitas vezes, assustador papel das redes sociais na política. É isso mesmo. Vamos desvendar como essas plataformas mudaram completamente a forma como nos envolvemos com política e como elas têm um impacto profundo em nossas opiniões e até mesmo nas decisões que tomamos. Você já parou para pensar como as redes sociais mudaram a forma como os políticos interagem com a população em geral, com seus eleitores? Antes, eles dependiam principalmente de comícios, debates televisivos e propagandas eleitorais para alcançar o seu público-alvo. Agora, com um simples clique, eles podem nos atingir diretamente, sem intermediários, através de plataformas como o Facebook, o Instagram e o antigo Twitter e atual X, por exemplo. Mas não é só isso. As redes sociais não apenas modificaram a forma como os políticos se comunicam, mas também democratizaram o processo político. Antes, apenas grandes partidos e políticos com alto poderio financeiro tinham a capacidade de fazer campanhas mais significativas e que ecoavam mais em relação ao eleitorado. E com isso produziam campanhas mais eficazes. Hoje, qualquer um com acesso à internet e uma mensagem cativante pode se tornar uma sensação nas redes sociais e influenciar o curso da política. E também não podemos nos esquecer da viralização de conteúdos. Graças às redes sociais, um simples vídeo, meme ou tweet pode se espalhar rapidamente com um rastilho de pólvora pegando fogo, alcançar milhões de pessoas e moldar a narrativa política de maneiras imprevisíveis. Então, da próxima vez que você ver um político fazendo uma transmissão ao vivo no Instagram ou interagindo com os eleitores no X, lembre-se que isso não é apenas uma novidade tecnológica, mas uma mudança fundamental na forma como a política é feita e como nos relacionamos com ela. Agora vamos explorar um território ainda mais fascinante: como as redes sociais moldam nossas opiniões e influenciam a forma como vemos o mundo político. Imagine isso, você rola o feed do seu Facebook ou X e se depara com uma série de posts sobre um determinado assunto político. Seus amigos estão compartilhando artigos, vídeos e opiniões sobre o tema. Você acaba se envolvendo na discussão, deixando seu próprio comentário ou reagindo aos posts. Esse é um cenário bastante comum nas redes sociais hoje em dia e é assim que elas exercem uma influência poderosa sobre a opinião pública. Por um lado, as redes sociais nos expõem a uma variedade de opiniões e perspectivas que talvez não teríamos acesso de outra forma. Isso pode enriquecer nosso entendimento sobre questões políticas e nos ajudar a desenvolver opiniões mais informadas. Por outro lado, as redes sociais também podem criar bolhas de filtro, onde somos expostos apenas a pontos de vista semelhantes aos nossos. Isso pode levar à polarização e ao fechamento de mente, onde rejeitamos automaticamente opiniões diferentes das nossas. Além disso, as redes sociais têm o poder de amplificar certas narrativas e agendas políticas. Um post viral pode definir a agenda política do dia e influenciar milhões de pessoas em questões de minutos. Portanto, enquanto navegamos por este oceano vasto das redes sociais, é importante estarmos cientes da forma como ela pode influenciar nossas opiniões e sermos críticos em relação às informações que consumimos. Afinal, nem sempre o que vemos nas redes sociais reflete uma realidade objetiva. E é essencial questionar e analisar as informações que recebemos via mídias sociais, e sempre de maneira cautelosa. Chegamos aqui até esse ponto do vídeo e estava tão interessante o papo que eu ainda não me apresentei. Se você chegou aqui via buscas do YouTube para este tema, caiu de paraquedas, então seja muito bem-vindo, seja bem recebido. Eu sou André Carvalho e este é o Para Princípio de Conversa, nosso espaço democrático. Costumo sempre frisar que nosso espaço é democrático, onde abordamos temas relevantes para a nossa sociedade contemporânea.
Feito este preâmbulo, vamos agora adentrar em um dos aspectos mais delicados e preocupantes do universo das redes sociais na política, que é a polarização. As redes sociais, com sua capacidade de conectar pessoas de diferentes partes do mundo e de diferentes pontos de vista, deveriam ser espaços de diálogo e de debate saudável. No entanto, muitas vezes elas têm um efeito oposto, exacerbando as divisões e criando um ambiente de hostilidade e confronto. Um dos principais responsáveis por isso são os algoritmos das redes sociais. Esses algoritmos, projetados para maximizar o tempo que passamos nas plataformas, tendem a nos mostrar conteúdos que são semelhantes às nossas opiniões e interesses prévios. Como resultado, acabamos ficando presos em bolhas de filtro, onde só vemos aquilo que confirma nossas próprias visões de mundo e raramente somos expostos a pontos de vista divergentes. Essa polarização nas redes sociais não apenas dificulta o diálogo entre diferentes grupos e correntes políticas, mas também mina a nossa capacidade de encontrar soluções comuns para os desafios que enfrentamos como sociedade. Em vez de procurarmos o entendimento mútuo e o comprometimento, nos isolamos em nossas próprias bolhas, alimentando ressentimentos e hostilidades em relação aos que pensam diferente de nós. Portanto, é essencial reconhecermos o papel que os algoritmos das redes sociais desempenham na polarização e buscarmos maneiras de contrabalancear esses efeitos. Isso pode incluir diversificar as fontes de informação que consumimos, seguir pessoas com perspectivas diferentes das nossas e, acima de tudo, cultivar uma atitude de abertura e empatia em nossas interações online. Só assim poderemos transformar as redes sociais em espaços verdadeiramente inclusivos e construtivos para o debate político. Diante desse cenário, enfrentamos diversos desafios que levantam questões éticas sobre o uso dessas ferramentas por parte dos políticos. Questões que não se restringem apenas ao cenário político, mas que influenciam a sociedade como um todo. Uma das principais preocupações é a disseminação de desinformação e a manipulação de conteúdo nas redes sociais. Por meio de campanhas coordenadas e o uso indevido de perfis falsos, grupos e indivíduos podem disseminar informações falsas ou distorcidas para manipular a opinião pública e influenciar o processo político. As plataformas de redes sociais muitas vezes operam em um ambiente pouco regulamentado, o que levanta preocupações sobre transparência e responsabilidade. Algoritmos de recomendação e políticas de moderação de conteúdo nem sempre são claros para os usuários, gerando dúvidas sobre como as decisões são tomadas e quais interesses estão em jogo. O uso extensivo de dados pessoais nas redes sociais levanta questões importantes sobre privacidade e segurança. Vazamento de dados e violações de privacidade podem ter sérias consequências para os usuários, especialmente quando essas informações são utilizadas para fins políticos, como direcionamento de propaganda eleitoral. A propagação de desinformação e o clima de polarização nas redes sociais podem minar a confiança nas instituições democráticas e no processo político. Quando os cidadãos perdem a confiança em fontes confiáveis de informação e em seus representantes eleitos, a democracia como um todo fica em risco. Diante desses desafios, é fundamental que governos, sociedade civil e empresas de tecnologia trabalhem juntos para desenvolver soluções eficazes. Isso inclui a implementação de regulamentações mais rigorosas para garantir transparência e responsabilidade nas plataformas de redes sociais, investimentos em educação digital para capacitar os usuários a identificar e combater a desinformação e o fortalecimento da proteção de dados pessoais para garantir a privacidade e a segurança dos indivíduos no universo online. Somente abordando esses problemas de maneira abrangente e colaborativa, poderemos garantir que as redes sociais desempenhem um papel construtivo na política e na sociedade. No entanto, há esperança. Diante dos desafios apresentados, é fundamental explorarmos possíveis soluções e perspectivas futuras para lidar com os problemas decorrentes com o uso das redes sociais na política. É essencial que os governos implementem regulamentações claras e eficazes para promover a transparência e responsabilidade das plataformas de redes sociais. Isso inclui exigências de divulgação de informações sobre algoritmos,
política de moderação de conteúdo e de financiamento de campanhas políticas online. Investir em programas de educação digital e alfabetização midiática são atitudes importantes para capacitar os usuários a discernir informações confiáveis, identificar desinformação e compreender melhor os mecanismos por trás das redes sociais. Isso pode ser feito por meio de currículos escolares, campanhas de conscientização pública e iniciativas comunitárias. Empresas de tecnologia podem desempenhar um papel importante de desenvolvimento de ferramentas e recursos tecnológicos para combater a desinformação e promover um ambiente online mais saudável. Isso inclui algoritmos de recomendação mais transparentes, sistemas de verificação de fatos integrados e ferramentas de proteção de privacidade bem mais robustas. Abordar os desafios das redes sociais na política requer uma abordagem multissetorial que envolva governos, sociedade civil, empresas de tecnologia e academia. A colaboração entre esses diferentes atores é essencial para desenvolver estratégias abrangentes e soluções eficazes que garantam a integridade do processo político e protejam os direitos dos usuários online. À medida que avançamos em direção do futuro, é importante lembrarmos que as redes sociais têm o potencial tanto para promover o engajamento cívico e a participação democrática, quanto para minar a confiança nas instituições e na própria democracia. Portanto, é importante que nos mantenhamos vigilantes e proativos na busca por soluções que garantam que as redes sociais desempenhem um papel positivo e construtivo na política e na sociedade como um todo. É importante refletirmos sobre o papel das redes sociais na política e como elas também podem impactar a sociedade. Ao sermos críticos e responsáveis com o uso dessas mesmas mídias sociais, podemos contribuir para a construção e a manutenção de um processo político mais construtivo e principalmente democrático. Embora tenhamos apresentado muitos desafios e problemas, também há um otimismo para podermos agir favoravelmente. As redes sociais são ferramentas poderosas que podem ser utilizadas para promover a democracia, amplificar vozes marginalizadas e engajar cidadãos em discussões importantes. No entanto, para alcançarmos esse potencial positivo, é fundamental que estejamos conscientes dos perigos e desafios que enfrentamos e nos comprometamos a agir sempre de maneira responsável e positiva. Sejamos usuários críticos e informados nas redes sociais, questionando as informações que recebemos, promovendo o diálogo construtivo e defendendo a transparência e a integridade no espaço digital. Obrigado por nos acompanhar hoje nesse conteúdo tão importante para esse período que vamos encarar agora. Não se esqueça de compartilhar este conteúdo e continuar as discussões nas redes sociais. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o tema e, de repente, alguma sugestão sua para podermos depurar e melhorar esse debate sobre o uso das redes sociais para evitar a polarização. Além, é claro, de se inscrever no canal. Peraí, se ainda não se inscreveu, vamos lá, dá tempo. O vídeo está chegando no finalzinho. Se esse conteúdo te fez sentido, se ele te levantou algumas discussões, se inscreva aqui no canal, porque aqui é nosso espaço, onde trazemos sempre temas importantes e interessantes. Então, te espero para um próximo debate, uma conversa dessa informal e bacana, mas com muito conteúdo. Até mais, um abraço.